Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento às videoaulas, eu tinha prometido que eu ia apresentar o meu segundo painel, né? Esse é o painel que eu fiz para o meu aquário. Eu fiz aquele primeiro que foi apresentado há um ano atrás. O vídeo está no YouTube também. Só que ele era bem simples e eu senti a necessidade de fazer um painel mais completo, né? E eu comentei no vídeo anterior que eu iria apresentar. Esse é o painel mais completo que eu fiz. Ele tem 6 tomadas, tem 3 timers, tem o termostato digital, tem ventilação. E o que ele, basicamente, o que ele tem? Ele tem uma tomada, essa primeira tomada aqui de baixo, ela não tem nada ligado nela, mas ela é reserva para alguma coisa que eu quiser colocar nela, ligar nela. Ela não tem nenhum controlador, eu só ligo e desligo ela aqui, sem controlador nenhum nela, caso eu queira ligar algum equipamento. Aqui eu tenho um aquecedor na segunda tomada, que vai seguir a mesma, no projeto que eu estou fazendo com vocês passo a passo, vai seguir o mesmo esquema. Aqui nessa segunda tomada aqui, eu tenho o meu termostato, aquele cilindro de vidro, né, que desliga e liga de acordo com a temperatura. Mas qual o diferencial aqui? Meu timer aqui, meu termostato, ele está configurado para assim que chegar na temperatura 28,5, ele ligar a ventilação, que são as ventoinhas que estão na tampa do aquário. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o aquário completo. E o que acontece quando liga a ventilação? Automaticamente o aquecedor é desligado. Então, se o meu termostato lá, o bastão de vidro, ele der algum problema, que ele, sei lá, parar de controlar direitinho e começar a aquecer infinitamente, o que acontece? A temperatura vai subir, ele vai ligar a ventilação e automaticamente vai desligar o aquecedor, né, o meu termostato de bastão lá dentro. Então eu não vou ter risco de cozinhar meus peixes. A terceira tomada aqui é a do filtro, né, da bomba do meu SAMP, é meu SAMP sexto vidro. Aqui eu tenho uma tomada também que não tem controlador nenhum, eu estou usando ela para manter meu filtro UV ligado, né? E aqui uma circulação. Essa circulação é controlada por esse timer. Esse timer aqui controla a circulação, então eu posso programar ele para desligar e ligar a hora que eu quiser, assim como a iluminação. Aqui embaixo está escrito luz azul, mas na verdade eu tenho 5 réguas de LED lá dentro na tampa. E aí eu coloquei luz azul porque na tampa eu tenho 3 réguas de LED branco, frio, uma rosa e uma azul. Então, para me diferenciar, eu coloquei aqui luz azul. Essa outra luz, ela é feita com uma fita LED, bem fraquinha. Então, o que eu faço? Eu intercalo a programação desses dois timers, do primeiro aqui e do último. Porque, como ela é mais fraca, ela liga antes da luz mais intensa. Então eu tenho um efeito amanhecer. A luz ambiente começa a clarear, a luz do sol que bate na janela, né, começa a clarear o ambiente aqui da sala. Então já tem uma certa claridade para os peixes. Depois essa aqui é ativa, dá uma iluminação um pouco mais forte, mas não tão forte. E depois essa aqui liga. Então não assusta os peixes com aquela iluminação muito forte. Aqui do lado eu coloquei 2 ventoinhas porque aqui dentro eu tenho uma fonte de 16 amperes e meio de 12 volts que alimenta minhas lâmpadas LEDs que estão na tampa do aquário. Então, para fazer o arrefecimento da fonte lá dentro, eu tenho essas 2 ventoinhas aqui na lateral que jogam o ar para dentro, e aqui embaixo eu tenho a saída do ar. Eu tenho 3 sinalizadores aqui. Esse verde indica que está tudo ok, a temperatura está ok. Quando esse amarelo aqui liga, é porque a temperatura está acima, o aquecedor, o termostato já foi desligado
e as ventoinhas foram ligadas também. Esse interruptor aqui de luz é só para luz fraca. A luz mais intensa ela não tem interruptor. Esse interruptor geral aqui, ele desliga toda a parte de 12 volts do aquário. Ou seja, eu desligo minha fonte de 12 volts que está dentro do painel. Por quê? Se eu precisar trocar a fonte, eu posso manter o filtro funcionando normalmente, desligo aqui, a fonte é desligada lá dentro, eu abro o painel, faço a troca, mas mantenho as outras coisas funcionando normalmente no aquário. Essa luz vermelha aqui, ela me indica a reposição de água. Ela mede eu tenho um sensor dentro do SUMP, que é uma boia, tá? Quando o nível abaixa muito, que é preciso fazer a reposição de água, essa luz acende e aí eu sei que estou precisando fazer a reposição, abro, faço a reposição, ela apaga. Agora, como é domingo aqui, eu já fiz a manutenção do aquário, né? A manutenção semanal, então ela está apagada. Esses conectores aqui em cima, eles são um para iluminação, ele leva energia para as réguas de LED. O outro é do sensor do termostato digital e o outro leva a energia para a ventoinha. E aqui, como vocês podem ver, tem um cabo só ligado na eletricidade, o restante vai para trás do móvel do aquário. Tanto o painel quanto o móvel do aquário, quanto o próprio aquário, fui eu que fiz. Só levantar aqui para mostrar para vocês o aquário. Esse é meu aquário, ele é 120 litros, vidro de 8 milímetros. Eu tenho aqui vários peixes diferentes. Tá ali meu filtro V. Tenho aqui por onde vai a água pro SUMP, tá? O SUMP lateral aqui. Eu tenho ali um background 3D que eu fiz com isopor. Semente cola, né? Que eles falam argamassa. E aí tá aí meu aquário. Eu tenho ali o termostato de vidro que eu falo com vocês, o bastão é esse aqui. Ele fica exatamente no meio do aquário para fazer o aquecimento. Eu tinha comentado no vídeo anterior sobre o sensor do termostato. É aquele branco ali, ó, que está pendurado ali, é o sensor do termostato. Eu coloquei ele lá no fundo, porque tá vendo onde vem a saída da água do meu SUMP? Então ali é onde tem mais água parada e a circulação ocorre da seguinte forma: ela vem, bate no aquecedor, vem e vai para o SUMP. Então ali é a área onde menos tem circulação. Então eu faço a medição do termostato digital por ali, mas aqui eu tenho um termômetro de vidro, que é onde eu sempre verifico, né? Se a temperatura do meu termostato digital está batendo com a temperatura do termômetro de vidro, e graças a Deus eu não tenho problemas. Aqui eu tenho uns filhotinhos de plati, estão dentro aqui estão dentro desse berçário que eu fiz com pote plástico. E aí deixa eu ver se eu consigo mostrar a iluminação da tampa por dentro do aquário. A lâmina da água não vai deixar, mas eu vou mostrar aqui dentro para vocês como que tá. Esse móvel meu, ele fica debaixo do meu painel da televisão. Deixa eu mostrar mais de longe. Ele fica debaixo, é um móvel de MDF, tá? Que eu fiz. Vocês podem ver que ele tá sobre rodinhas. Eu não arrasto esse móvel, é tipo uma vez a cada 6 meses e olhe lá, só se eu precisar muito mexer no aquário. Mas por que eu coloquei sobre rodinhas? Porque como ele ia ficar no chão, se eu precisasse algum dia mover ele para fazer alguma coisa, ia ficar muito difícil ficar arrastando. Então eu fiz o móvel de madeira aqui, ó, essa parte onde as rodinhas são presas é um metalão pintado. Eu fiz uma base de metalão, tá? Pedi o serralheiro para fazer a base de metalão e o móvel de MDF é parafusado nesse metalão. Deixa eu mostrar aqui por cima como funciona. Aqui, olha lá, ó, pelo reflexo na água dá para vocês verem as réguas de LED, tá vendo?
Eu tenho aqui uma válvula, tá dando para ver mais ou menos no reflexo aqui, uma válvula para controlar o retorno da água do sump. Ela tá toda aberta, minha bomba tá bem regulada para vazão de entrada de água do sump. Aqui é meu sump lateral. Ali embaixo eu tenho uma espuma de filtro mesmo para aquário. Embaixo eu tenho perlon e tenho várias outras camadas de espuma. Ali é a parte das minhas mídias biológicas, carvão e purigem. Aquela ali, ó, é a boia que eu falei com vocês que mede o nível de água e dá o alerta ali para mim se o sump está vazio ou não. Eu tenho aqui também uma outra, essa pecinha preta aqui, ó, é um outro sensor de nível de água, uma outra boia. Para que serve ela? Se por acaso algo obstruir aqui meu retorno de água para o sump, o nível de água aqui vai subir porque a bomba vai continuar jogando água para o aquário. Então, para não ter transbordamento, o que acontece? Quando sobe ali o nível de água dentro do aquário, sobe demais, a boia levanta, aciona um relé que está dentro do painel e a bomba do sump é automaticamente desligada. Quando o nível de água entre o sump e o meu aquário estabiliza, ela pega a boia baixa, né, e volta a ligar a bomba de novo. Então eu já não tenho problema de tipo ter uma obstrução aqui. Por quê? Como vocês podem ver aqui, eu tenho esse cano, ele é cortadinho aqui porque eu faço a captura de água para o sump tanto na superfície, para não dar aquela nata, né, na superfície, quanto no meio, aqui, tá vendo? E embaixo tudo. Eu pego desde baixo até lá em cima, pego a parte da superfície também. Então eu tenho captura de água em vários pontos diferentes do aquário. Mais uma coisa que eu deixei de explicar é que essa boia aqui, além dela me avisar lá sobre o nível de água, né? Aqui no caso do sinalizador laranja, ela também aciona a primeira tomada. Está escrito aqui reposição. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes eu viajo e aí eu tenho alimentador automático, mas aí eu tenho um problema. Se eu ficar fora de casa uma semana, duas semanas, o nível de água do sump vai evaporar bastante. Então, o que acontece? Além de dar aqui o sinal de laranja, ele aciona essa tomada. Então, o que eu costumo fazer? Eu deixo uma bacia de água do lado de fora aqui, com uma mangueira levando para dentro do sump e uma bomba. Então, quando o nível abaixa, o que acontece? Aquela tomada é ativada, a reposição começa a acontecer automaticamente. Quando a boia sobe, a tomada é desligada e eu tenho a reposição automática. Por que eu pensei nesse painel? Porque quando eu fiz esse aquário, que todo ele foi feito por mim, a colagem dos vidros também foi feita por mim, graças a alguns vídeos que eu vi que eu assisti no YouTube no canal do Aquarismo Fácil do Moisés. Eu fiz a colagem toda dos vídeos, então o aquário todo foi feito por mim. E ele foi feito por mim antes de eu começar a morar aqui no apartamento. Então eu precisava que ocorresse essa reposição automática para que minha bomba, para que o sump não secasse, a bomba não ficasse seca, né, e queimasse, e os peixes que estavam aqui também não tivessem problema, porque eu coloquei peixes aqui, eu acho que um ano antes de eu mudar pro apartamento. Então eu deixava o alimentador automático, eu só vinha aqui de semana em semana. Então o aquário todo era tocado por esse painel, com a reposição automática, o alimentador automático eu colocava aqui em cima. Bem, sem mais delongas então, no vídeo anterior eu mostrei para vocês que a gente deveria fazer a marcação no painel que a gente iria construir para a gente fazer os cortes. E esse é o painel que a gente vai construir. Nesse final de semana eu já fiz os cortes, já encaixei os interruptores. Os cortes foram feitos como eu expliquei para vocês. Eu fiz o desenho, vocês podem ver aqui que tem a caneta, né, a canetinha. Eu risquei o redondo aqui, de acordo com
a medida aqui do timer. Também risquei aqui o quadradinho para encaixar o termostato, né, digital. Os interruptores. O LED sinalizador, que é o que vai sinalizar a temperatura, né? Se a temperatura subir e as ventoinhas acionarem, esse LED vai ficar laranja. Então, às vezes, se sua casa estiver fechada, você já vai perceber pelo sinal que está muito quente, as ventoinhas estão ligadas e é interessante você dar uma olhada melhor no ambiente. Aqui, os dois conectores RCA, tá? Os dois conectores RCA também estão aqui. Eu fiz a furação e eles são de rosca, tá? Eu já rosqueei eles, vocês podem ver aqui dentro. Eles são de rosca. Também já encaixei as 4 tomadas, tá vendo? Eu cortei, encaixei elas e elas são de pressão, tá vendo? Você não precisa colar. Se você fizer o corte do tamanho certinho, você não precisa colar elas. Você encaixou elas, elas têm tipo umas braçadeiras, eu acho, não sei se o nome é esse, que já mantém elas travadas, todas na mesma posição, tá? Vocês podem ver aqui que o terra sempre tá para cima aqui, todas na mesma posição para facilitar a gente na hora da solda. Aqui eu tenho o interruptor que vai cuidar da questão da fonte de 12 volts. Vai desligar a fonte de 12 volts e automaticamente vai desligar nosso timer e nosso termostato. Aqui do lado eu também fiz uma entrada de ar com ventoinha. Fiz vários buraquinhos com a furadeira, tá? E já parafusei aqui, tá até meio bamba, não prendi direito ainda não. E os fios da ventoinha aqui que vai jogar o ar. Aqui em cima no painel eu também fiz 5 furos, tá vendo? Na verdade são 10, 5 de cada lado, que é por onde o ar vai sair. O ar vai entrar aqui puxado por essa ventoinha, vai arrefecer a fonte de 12 volts que vai estar aqui dentro e vai escapar ali por trás do painel. Aqui o prensa-cabos, tá? Que é onde vai entrar o nosso cabo de energia. O prensa-cabo branquinho aqui, ó. É por onde vai entrar nosso cabo de energia. E aí, vamos lá. Mais algumas explicações. Aqui na tampa, deixa eu pegar ela aqui, eu tenho 4 fusíveis. Esses 4 fusíveis, um para cada tomada, tá? Vou mostrar por dentro aqui como que tá. Os interruptores, os 4 interruptores, um para cada tomada, os 4 fusíveis, um para cada tomada. Aqui nosso timer, tá? Essa parte branca aqui é onde entra o sensor, tá? É onde conecta o sensor. Essas duas pinagens aqui da esquerda é a alimentação do timer e as duas da direita é a saída da voltagem. Ali você pode ver que está sinalizado como positivo e negativo. Já veio sinalizado assim pelo vendedor, né? Eu comprei no Mercado Livre, mas pode ser que não venha, mas geralmente vem com manualzinho e dá para você entender direitinho. Aqui é os fiozinhos do nosso sinalizador, tá vendo? De 12 volts. Aqui as conexões do timer. Tá vendo as conexões do timer? Aqui a alimentação do timer. A gente tem o positivo aqui no pino 1. O pino 2 é o negativo dos 12 volts, tá vendo? Aqui nós temos esses dois pinos é o que vai liberar a energia para nossa tomada de iluminação do aquário. Então é isso. Por hora, eu queria mostrar para vocês como ficou, tá? O painel. Que no próximo vídeo a gente já vai começar a fazer as ligações com solda das tomadas, dos conectores, fazer todas as ligações aqui. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Ah tá, mais um adendo que eu vou fazer é o seguinte. O posicionamento para os furos é interessante sempre vocês seguirem um alinhamento. Então se as tomadas estão do lado de cá, não bota os interruptores do outro lado, não, porque senão você vai ter fio muito longo passando dentro do painel. Então sempre coloca os interruptores
perto das tomadas. Aqui no caso desses fusíveis, eles poderiam estar aqui em cima também. Mas para ficar um visual mais limpo, eu coloquei aqui do lado, até mesmo porque eu tinha espaço, tá? Então, tenta manter tudo alinhado o mais próximo possível para vocês não terem problema aí com muito fio solto lá dentro, muito extenso, porque vai dar muito trabalho para soldar, para identificar numa possível manutenção. E aí eu optei por colocar o timer embaixo e o termostato em cima por causa de layout mesmo. Poderia ser inverso, não tem problema, mas é porque como aqui é maior, preferi colocar o menorzinho aqui. O sinalizador que eu coloquei aqui em cima também, ele poderia ter vindo para frente, mas como a iluminação dele é boa, então pode ficar aqui em cima que não tem risco de ninguém, da pessoa não ver que o LED está ligado. A outra coisa que eu queria explicar, aqui eu tenho dois fusíveis na parte de baixo, e aí eu vou explicar para vocês agora por que de uma vez. É o seguinte, vai ser um fusível para o negativo e outro fusível para o positivo do cabo de energia que vai entrar. Na maioria dos dispositivos, filtro de linha que a gente vê, estabilizador, tem um fusível só no positivo. Por que eu coloco um para o positivo e um para o negativo? Se você inverter a tomada, né, colocar ela invertida, às vezes sua tomada não é de 3 pinos, a tomada de 3 pinos hoje em dia ela evita essa inversão. Mas se sua casa tiver uma tomada de 2 pinos, você colocar um Benjamin, um adaptador, pode ser que o negativo não esteja no negativo da tomada. Então o que acontece? Numa descarga elétrica, qual que é o direcionamento da descarga elétrica que vem pela, sei lá, cai um raio na rede elétrica? Ela vai vir pelo positivo, atraída pelo negativo para aterrar, certo? Como você pode fazer essa inversão? Aqui com dois fusíveis, você pode inverter a tomada, que se vier uma descarga elétrica muito grande da rua, o que vai acontecer? O fusível vai queimar. Se você inverter, vai queimar um. Se estiver na posição correta, vai queimar o outro. Então é uma proteção a mais que eu coloco. Coloquei no meu ali também, no meu painel, ele tem esses dois fusíveis também, que é para proteger mais e não ter perigo de se inverter a polaridade na tomada, eu ter o risco da corrente entrar, queimar alguma coisa e sair. Desse jeito aqui, a corrente pode vir por qualquer um da posição da tomada. Se inverter ela vir por um fio, vai queimar aqui antes de passar para o painel. Então você não vai ter perda da sua fonte de alimentação 12 volts, você não vai ter perda, sei lá, da ventoinha ou de alguma coisa aqui, né? Agora, vamos supor que o curto-circuito tenha vindo de algum equipamento, a bomba do filtro, a iluminação, o termostato de bastão. O que vai acontecer? Vai queimar o fusível aqui. Então não vai passar para o painel. Então a ideia é a maior segurança possível para os seus equipamentos do aquário. E uma coisa, aqui no condomínio onde eu moro já teve descarga elétrica muito forte vinda da rua por causa de raio que caiu. E eu nunca tive que fazer nenhuma troca aqui no aquário. Embora muitos vizinhos tenham perdido televisão, tenham perdido geladeira, outros eletrodomésticos tenham queimado, a única coisa que eu já precisei trocar aqui foi um desses dois fusíveis, né, de entrada aqui que queimou. E o aquário segue tocando normalmente. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou estar ensinando então a fazer as ligações. Agradeço a todo mundo que se inscreveu no vídeo, todo mundo que deu like aí, que se inscreveu no canal e deu like aí. A ideia é essa mesmo, a ideia é compartilhar conteúdo com vocês, a ideia é ensinar vocês a fazer um projetinho aí e um painel para o aquário de vocês, que é uma coisa que falta muito ainda na internet, é a explicação de como fazer isso. E à medida que vocês tiverem dúvida, tiver sugestão, crítica, pode escrever nos comentários do vídeo aí que assim que eu puder eu respondo para vocês, tá ok? Obrigado e um abraço a vocês.